Olá, queridos alunos dos primeiros anos da Escola Sales Campos. Eu estou aqui novamente, professor Felipe, professor de Física, para fazer a correção da atividade referente à terceira semana do mês de abril, certo? Como vocês devem ter visto, o tema dessa atividade são os movimentos acelerados e retardados, também chamados de desacelerados, certo? Na atividade anterior, estudamos a aceleração, né? Os conceitos, como é que calcula. Nessa aula, a gente vai aprofundar um pouco mais o estudo da aceleração, né? A classificação do movimento, na realidade. De início, eu deixei aqui 2 vídeos, né? Com explicações, certo? Eu espero que vocês tenham assistido a esses vídeos, são bastante interessantes. E logo em seguida vem o questionário com 5 questões. Antes da gente resolver essas questões, vamos ver aqui alguns conceitos. Bom, pessoal, na atividade passada, estudamos a aceleração, como eu tinha dito antes, e num movimento retilíneo, só há aceleração se houver mudança de velocidade, ou seja, se um determinado automóvel, carro, moto, sei lá, bicicleta, qualquer coisa que se movimente, se sua velocidade aumenta, significa que esse movimento tem aceleração. Ou se sua velocidade diminui, também tem uma aceleração, só que é uma aceleração negativa, é uma desaceleração, certo? Isso para o movimento retilíneo. Só relembrando aqui, existem casos que não há mudança de velocidade, no entanto, há aceleração. Como, por exemplo, um movimento circular, uma curva, né? Se um determinado carro está fazendo uma curva com velocidade constante, com o módulo da sua velocidade constante, o módulo, lembrando, é o valor numérico, sei lá, um carro faz uma curva sempre com 50 km por hora. Mesmo assim, ele tem aceleração, porque a curva ela já nos indica uma mudança de direção, né, do carro, ou seja, uma mudança na direção da velocidade desse carro. Bom, vamos voltar aqui para a figurinha. Eu tenho 4 situações aqui, movimentos retilíneos, situação A, B, C e D. Na situação A, a gente tem um fusquinha aí, com velocidade na direção positiva. Veja que o eixo X indica a direita como sentido positivo, certo? Do movimento. Então, a velocidade do fusquinha está para a direita, está positiva. No entanto, ele tem uma aceleração negativa. Velocidade no sentido positivo, aceleração no sentido negativo. Toda vida que a gente tiver essa situação, velocidade e aceleração em sentidos contrários, a gente tem um movimento classificado como retardado ou desacelerado. O que é que significa isso? Esse fusquinha aí está tendo uma desaceleração, ele está diminuindo de velocidade, certo? E o movimento é chamado de progressivo por quê, professor? Porque ele está com a velocidade no eixo positivo. Se ele tiver com velocidade no sentido positivo, o movimento é progressivo. Se ele tiver com velocidade no sentido negativo, que é os outros casos aqui, C e D, aí o movimento já é chamado de retrógrado ou regressivo. Bom, voltando aqui. Portanto, o movimento no sentido A é classificado como progressivo, retardado, certo? Vamos aqui para o C.
pular aqui o B, vamos diretamente para o C. O que é que a gente tem? O Fusquinha está voltando, está no sentido contrário ao eixo X, ou seja, sua velocidade está negativa e sua aceleração também está negativa. Então, como é que vai ser a classificação desse movimento? O movimento é acelerado. Ah, professor, mas a aceleração não é negativa e a velocidade também é negativa? Esse negativo só indica o sentido contrário ao eixo X, certo? Como a aceleração e velocidade estão na mesma direção, estão para o lado esquerdo, então significa que o movimento é acelerado. E o movimento também é retrógrado, por quê? Porque a velocidade é negativa. Só isso. Vamos para o caso B, a situação B. A gente tem velocidade positiva, porque está no sentido positivo, e a aceleração também no sentido positivo. Como a velocidade é positiva, isso significa dizer que o movimento é progressivo, certo? Então está aqui, classificado movimento progressivo. E para eu dizer se é acelerado ou retardado, a gente tem que ver a direção da aceleração e da velocidade. Como velocidade, tanto a velocidade como a aceleração indicam para o mesmo sentido, para o sentido direito, então significa aí que o movimento é acelerado, ou seja, esse fusquinha aí vai ganhar mais e mais velocidade, né, em módulo. Então sua velocidade vai crescer em módulo. E o último caso, que é o item D, o que é que a gente tem? Velocidade negativa e aceleração positiva. Como a velocidade é negativa, se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado ou regressivo. E já que velocidade e aceleração têm sentidos contrários, ou seja, velocidade aí está para a esquerda e a aceleração está para a direita, então, sentidos contrários, a gente classifica o movimento como retardado, ou também chamado de desacelerado. Certo? Espero que tenham compreendido. Vamos lá para as questões, né? Voltar para as questões. Voltando aqui para as questõezinhas, veja a primeira questão. Observe a figura. De acordo com as explicações, a situação da figura indica... vamos ver o seguinte. O que é que ele está dizendo aqui? Na localidade A, ou na posição A, a velocidade deu é 50 km por hora. No local B, 50 km por hora. No local C, também 50 km por hora. Percebam que o movimento é retilíneo e o valor da velocidade não muda. Então, nesse caso, ele não tem aceleração. A aceleração é nula. É um movimento simplesmente uniforme. Então, qual seria o item correto aqui? É um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, essa seria a resposta que vocês deveriam ter marcado. Segunda questão. Observe a figura, a situação da figura. De acordo com as explicações, a situação da figura indica... pessoal, na posição A, eu estava com velocidade 30 km por hora. Na posição B, ele estava com velocidade 60 km por hora. Na posição C, ele estava com velocidade 90 km por hora. Ou seja, dá para a gente perceber que a sua velocidade, o valor da velocidade está aumentando. Então, é um movimento acelerado. Movimento retilíneo acelerado, né? Portanto, a resposta aqui correta seria o movimento retilíneo acelerado. Esse último item aqui. Certo? Terceira questão. Observe a figura novamente. Considerando que os intervalos de tempo de A para B e de B para C sejam iguais a 2 horas, a aceleração do móvel
na situação da figura é... Bom, essa é uma questãozinha que a gente vai ter que calcular, né? Veja bem, eu disse que para eu sair de A e chegar até B, levou 2 horas. E de B até C, levou mais 2 horas. Então, a gente tem um tempo total de 4 horas, certo? De A até C. Aqui em cima, eu deixei a equaçãozinha, mas essa equação já foi estudada na atividade anterior. Como é que a gente calcula a aceleração? Pega a variação da velocidade, ou seja, o quanto a velocidade mudou, aumentou ou diminuiu, e divide pelo tempo, certo? Então, vamos fazer esse cálculo. Ó, de 30 para 90, aumentou quanto? Então, a aceleração aqui vai ser de 30 para 90, aumentou 60, num tempo de 4 horas. 60 dividido por 4, se vocês fizerem a continha, vai dar 15. 15 quilômetros por hora ao quadrado, certo? Ou seja, a resposta correta seria essa daqui, 15 quilômetros por hora ao quadrado. Ah, professor, quilômetros por hora ao quadrado? Tenham cuidado com essa unidadezinha. A unidade de aceleração ou é metros por segundo ao quadrado ou quilômetro por hora ao quadrado, certo? O adotado pelo Sistema Internacional de Medidas, ou seja, adotado internacionalmente, é o metro por segundo ao quadrado. No entanto, é bastante comum aparecer também o quilômetro por hora ao quadrado. Como o tempo dado na questão, o tempo aqui, está em horas, né? 2 e 2, 4 horas, e a velocidade em quilômetros por hora, então a aceleração teria que estar em quilômetros por hora ao quadrado. Cuidado para não confundir. Se tiver esse quadradozinho aí, esse 2zinho, significa que é aceleração. Se não tiver esse 2, é velocidade, certo? Então, isso serve para identificar as grandezas. Quarta questão, a gente tem essa figurinha aí, e ele quer que a gente classifique, né? No instante 0 segundos, a gente tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Depois de 1 segundo, a velocidade do carrinho aí caiu para 15 metros por segundo. Após 2 segundos, a velocidade caiu para 10 metros por segundo. Após 3 segundos, caiu para 5 metros por segundo. E após 4 segundos, o carro obteve velocidade 0. Né? Ou seja, significa que ele parou. Velocidade 0, ele parou. Ficou em repouso. Então, ele quer que a gente classifique esse movimento. Se a velocidade não está diminuindo, né? O valor da velocidade não está diminuindo, é um movimento retilíneo, e sua velocidade, o módulo de sua velocidade está diminuindo. Então, é um movimento desacelerado, ou seja, um movimento retardado. Então, qual seria o item aqui? Movimento retilíneo retardado. Certo? Vamos à quinta e última questão. Observe a figura. Então, a gente tem um carrinho aí novamente. Ele quer que a gente calcule o valor da aceleração. É a mesma situação, né, anterior, da quarta questão. Então, o que é que a gente percebe aqui? A sua aceleração, a sua velocidade está diminuindo. Então, eu já tenho em mente uma coisa. O valor da aceleração tem que ser negativo. A gente já descarta esse último item aqui. E aí você toma um intervalo que você quiser nessa situação, certo? Eu vou escolher todo esse intervalo aqui para a gente calcular a aceleração. A aceleração, a gente viu que é a variação da velocidade, é o que a velocidade mudou, dividido pelo tempo. Por exemplo, aqui, inicialmente, ele estava com velocidade de 20 metros por segundo.
Aqui, no final, a velocidade dele era 0. Então, ele teve uma variação de menos 20. Dividido pelo tempo. O tempo total, 4 segundos. Certo? Portanto, menos 20 dividido por 4. Quanto é menos 20 dividido por 4? Repete o menos. 20 dividido por 4? 5. Ou seja, nessa situação é 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Porque a velocidade aqui já está em metros por segundo e o tempo está em segundo. Certo? Portanto, a resposta aqui a ser marcada seria o item menos 5 metros por segundo ao quadrado. Certo, pessoal? Bom, então com isso a gente encerra essa resolução. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Com essas explicações. Estudem mais essa parte de movimento progressivo ou retrógrado e movimento acelerado ou retardado, certo? Às vezes a gente pode confundir um pouquinho esses conceitos. E obrigado por assistir. Qualquer dúvida, é só me procurar aí nas redes sociais ou por meio dos seus PDTs. Até mais.